como é que a gente combate essa relativização, essa ignorância que está indo parar nos livros, essas fake news? É essa a pergunta. Essa é uma questão muito difícil, porque, em teoria, muito em teoria, você teria simplesmente a liberdade de expressão. Então, uns dizem a verdade, outros mentem, e, enfim, da discussão pública nasce a luz, e a verdade há de prevalecer. E, infelizmente, não é verdade isso, porque você tem poderes muito fortes que são capazes de coibir isso. O grande exemplo sendo o que a indústria do cigarro faz há décadas. A indústria do cigarro, há décadas, mente, patrocina cientistas podres, patrocina gente, patrocina pseudo-filósofos. Volta e meia, gente aparece assim, fingindo que é um grande pensador e dizendo: pode o Estado me impedir de fazer mal a mim mesmo? Quer dizer, como se proibir alguém de fumar fosse o Estado impedindo você de fazer mal a si mesmo. Esquecendo todo o poder da propaganda e esquecendo também que, a rigor, nenhum de nós é uma pessoa isolada. Se eu, através de hábitos comprovadamente, de maneira científica, perigosos para a saúde, eu escolho fazer mal à minha saúde, primeiro, eu não tenho certeza que eu estou escolhendo, ou de que eu fui manipulado nos meus desejos por propaganda, por produtos químicos no cigarro, etc. E, segundo, eu não sou sozinho. Eu tenho uma sociedade que vai pagar meu tratamento. E, mais do que isso, eu posso ter uma família. Posso ter mulher, posso ter filhos, posso ter amigos. Então, eu fazer mal para a minha saúde não é uma escolha individual. Ou melhor, não é uma escolha que não tem efeitos fora de mim. Tem efeitos em outras pessoas. Então, você vê, você tem toda essa propaganda que é paga, né, em nome da liberdade individual, você teria esse direito, quando, na verdade, sua liberdade individual afeta outros. Então, se isso acontece no mundo da propaganda, é óbvio que isso vai acontecer também no mundo da publicação. Seja revistas, mais revistas que livros. Mentira, você tem mais em revista, em periódico, do que em livro. Mas tem. O que você pode fazer? É complicado. É muito complicado. Eventualmente, se poderia processar na justiça o que represente uma ofensa à honra. Mentiras é mais complicado de você processar. Agora, você pode também processar se as mentiras causarem danos comprováveis. Eu tenho para mim que seria possível você processar um autor de um livro que alegue que o cigarro é neutro para a saúde, que o cigarro não faz mal para a saúde. Porque, ao fazer essa mentira, esse autor está expondo pessoas a danos irreversíveis. Acho que, nesse caso, seria possível. Agora, em todos esses casos, o mais importante é o seguinte: é você construir uma opinião pública forte e densa contra isso. Entende? Você tem que construir uma opinião pública. Assim como, quando você tem situações de crise muito sérias, é importante que a própria imprensa tome partido. Você não tem sentido, numa hora em que você tem uma crise como a que o Brasil está vivendo, a imprensa fingir que não tomou partido nesse período, enquanto toma partido contra o presidente Maduro, que eu não defendo, que eu acho um horror. Mas por que nós teremos editoriais contra o presidente de um país estrangeiro e não tivemos editoriais alertando para os perigos em que o Brasil estava no período eleitoral? Mas eu acho que é basicamente a opinião que tem que se construir para isso. Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite, professor. Eu sou a Carmen, eu sou justamente professora responsável por sala de leitura em escola pública. Então você tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na escola, recentemente, foi acabar com as placas de ficar em fila e proibir os alunos de entrar no acervo. Hoje é proibido não mexer nas estantes. Eu tenho um trabalho lascado para arrumar isso tudo depois. Mas isso começou a dar certo, porque os alunos começaram a conhecer obras que eles jamais imaginavam existir.
e, a partir dali, a ter curiosidades. Então, eu comecei a ler, eu não gostei, posso trocar? Pode. Por qual? Olha a estante. Vamos procurar, vamos vasculhar. Então, essa questão do ter o livro como um brinquedo, como eu fazia com os meus filhos, os livros dos meus filhos eram em caixa de brinquedos, não em estante, porque eles tinham os livros como um brinquedo. Eles não precisavam do prazer do brincar. E isso eu consegui levar para o Fundamental 2 e o médio. Eu tenho alunos que do Fundamental 6º ano, o ano passado, ao longo do ano, conseguiu ler 50 textos para a faixa etária dele. E isso vai diminuindo. A minha grande dificuldade é atingir justamente os adolescentes. E quando a gente começa a falar das obras, dos clássicos, ou do quão importantes são esses clássicos, do quão gostoso podem ser, eles torcem a boca, e quando tem a leitura, que infelizmente é obrigatória, procura-se um resumo na internet. Então, esses resumos também matam, acabam, ao invés de vir ajudar, eles acabam, às vezes, atrapalhando um processo de educação. Então, a minha grande dificuldade hoje é atingir justamente esse adolescente. E, pior, o próprio professor. Eu falo que a minha maior dificuldade, esse ano, quando começou o ano letivo, qual era o meu principal objetivo? Todo mundo riu. Fazer o professor ler. Então, o professor não lê, alguém falou da família, a família não lê. E aí a gente exige desse jovem uma leitura. Então, nós, educadores, nós que estamos deste lado e que gostamos do livro, gostamos de ler, a gente tem uma grande missão, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas fazer com que esse jovem leve o livro também para dentro de casa. E hoje eu tenho uma biblioteca fantástica, ela tem mais de 10 mil acervos, mais de 10 mil títulos. Para uma escola pública, isso é muito bom. Então, o brincar. Eu associo a leitura, o livro, ao brincar. Mas eu não consigo fazer isso com o adolescente. Entendi, nem com o professor. Nem com o professor. Não só brincar, mas também a ter posse, né? Quer dizer, poder tocar, né? Isso também é muito importante, porque você, comparando, né? Se você quer que o livro não seja tocado, que ele não seja, que não haja gordura da mão, nada disso, aí realmente nunca o livro vai ser usado. Tem mais alguém para fazer pergunta? Então vamos lá, vamos encerrar com vocês dois, então. Tá primeiro para... Tá, ela já Olá, pode falar. eu trabalho numa biblioteca... Fala mais perto do microfone. Eu trabalho numa biblioteca itinerante e em bairros periféricos de São Paulo, numa região periférica de São Paulo. E, ao contrário do que todo mundo não, mas várias pessoas falaram, tem uma experiência super grata. Assim, eu nunca vi tantas pessoas lendo e com tanta vontade de conhecer. E eu vejo assim todo dia experiências assim de crianças e de adultos também que não liam muito pouco, e você vai vendo o processo da pessoa começar a ler livros mais complexos, fazer perguntas interessantes. Então, eu não concordo muito com essa coisa de que brasileiro não gosta de ler. Eu acho que, na realidade, às vezes falta justamente o próprio livro, a própria base para ela ler. Porque livro, assim, para a gente pode não ser caro, mas assim, para as pessoas que eu atendo, se ela comprar o livro, talvez ela não compre, sei lá, a carne, o arroz, alguma coisa do tipo. Mas elas gostam e elas se interessam. Que bom. E vão o tempo inteiro. E não são só as crianças, não, os adolescentes também. Eu acho que, muitas vezes, é a apresentação que você faz.
Lógico que eu tenho uma situação confortável, porque as pessoas estão ali por opção e por lazer. Isso é um ponto a favor. Mas elas têm curiosidade, e quando elas começam a frequentar, aquilo é um bichinho que pica, elas continuam indo ali, e eu vejo que muitas vezes as crianças é que trazem os pais, porque, infelizmente, aqui no Brasil as pessoas mais velhas nem sempre têm o hábito de ler. Então, eu vejo que acontece muito ao contrário. Como o adulto tem que ler para a criança, ele acaba pegando gosto pela leitura também. Então, talvez a gente inverter a situação não seja a solução, mas seja uma possibilidade. Tá. Mas que bom, 2 notas otimistas. Aí, muito bom. 2 exemplos. E agora você... Oi, Fernando, meu nome. Antes da pergunta, acho que, como muitos aqui, eu queria ser Einstein, mas tenho a síndrome de Austrégésilo, né? E anotei várias das suas preciosas indicações. Até tenho o VHS de Madre Joana dos Anjos, vou passar para cima da pilha, né? Bom, eu acabo de ler um livro de Yascha Mounk, um professor de Harvard, que fez uma pesquisa mundial. Minha pergunta é conexa a dessa moça aqui, que essa moça fez há pouco. Yascha Mounk, lá de Harvard, e seu grupo fizeram uma pesquisa em países da Europa, Estados Unidos e outros lugares, mostrando, década a década, em especial nos últimos anos, um aumento como nunca da proporção da população de países ditos mais desenvolvidos, principalmente, de aumento do número de pessoas que rejeitam a democracia, que desejam autoritarismo, que desejam até ditadura, isso em países como Alemanha, Hungria, Polônia, não é? Itália, Estados Unidos. Curiosamente, o Uruguai foi excluído da pesquisa porque deu 0% a quantidade de pessoas que desejam mais autoritarismo, né? O Brasil não entrou na pesquisa, talvez porque o Brasil ande meio fora de moda lá fora, não é? Mas ele diz também que isso ocorre principalmente na geração que não conheceu, que não viveu sob ditadura, não conheceu a guerra e não viveu a Guerra Fria, tampouco, né? E também pelo fato de que, a partir de 1990, acrescento eu com a queda do muro, lá, houve uma concentração muito extrema de renda e diminuiu muito a renda da classe média. Mas, em suma, a pergunta é, ele se pergunta o que fazer diante disso para restaurar, né, a confiança na democracia e, claro, os livros, a educação também, me faltava dizer isso, sofrem com isso. Também a rejeição à educação formal ao livro aumenta proporcionalmente, né, em todos esses países, não é? O que fazer? É a pergunta que ele faz no livro e que eu transmito a você aqui. O que seria bom fazer? Bom, gente. Grande Austrégésilo, né? Faz uma pergunta que só para um Einstein, né? Que você está fazendo. Tinha que ser Einstein. Olha, primeiro de tudo, eu creio que existe essa coisa um pouco cíclica. Talvez, uma das hipóteses é a seguinte: quando você tem um avanço significativo na democratização, e democratização é um processo muito amplo que não passa só pela política. Passa, por exemplo, pela igualdade de gênero, passa pelo respeito aos LGBTs, passa por todo um conjunto de respeitos. E quando você tem isso pronunciado, até a sociedade digerir isso pode demorar um tanto. Quando você tem pobres que sobem na faixa de renda, tudo isso tem um certo tempo para digerir. Então, talvez, nesse momento de gestão, haja alguma indigestão. Talvez a gente esteja vendo uma indigestão com muitas coisas dessas, e, então, nesse momento existe um retrocesso, existe uma reação, existe gente que está chocada. Então, enfim, quando você passa de 3 milhões a 8 milhões de estudantes universitários, entre 2003 e 2015, mais que dobrando, e em termos de população, você indo para bem mais do que isso, quando você faz todo esse avanço, Fernando, acho que até a sociedade absorver tudo isso é complicado.
E há 1000 problemas que vêm junto. Quer dizer, desses 8 milhões, 2 milhões são do FIES. Então, não necessariamente são... E o FIES, infelizmente, até a minha gestão, ele não tinha critério de qualidade. Eu que introduzi critério de qualidade e de natureza de curso. Você tem quase 2 milhões de alunos, são alunos de Direito, Administração e Pedagogia, são áreas de extraordinária desempregabilidade. Os alunos que fazem Direito, a maioria esmagadora, nunca passa do exame da OAB. Eu estou querendo dizer, tem muitas coisas que são feitas e que depois, ou porque vem uma reação conservadora, ou porque para absorver isso vai demorar, ou por qualquer razão, isso tem um retrocesso. Eu creio que a nossa tarefa é enfrentar esse retrocesso e tentar ver como isso melhora. Por exemplo, um governo que pretende recuperar a economia do Brasil, que de fato está baleada, um governo que pretende recuperar a economia, ele não pode fazer isso às custas do meio ambiente, sob pena de piorar o balanço externo. Quer dizer, quem vai querer comprar mogno, por exemplo, não certificado? Tenho um amigo que é fazendeiro de mogno. São 40 anos, do plantio até a colheita. É uma coisa que você planta para o filho. Ninguém praticamente vai viver... Quer dizer, você plantar aos 20 anos, você pode ter uma excelente aposentadoria. Se você plantar aos 40 anos, vai te ajudar na velhice. Mas você está fazendo isso para filho, para neto, para bisneto. E o mogno tem toda uma série de procedimentos muito sérios para fazer. Agora, se no fim das contas acabarem com as certificações rigorosas que existem hoje sobre o mogno, o que vai acontecer? Você vai exportar um mogno não certificado, você vai receber um terço do preço. Você vai exportar esse mogno para onde? Para lugar que vai aceitar comprar não certificado e que também não vai revender certificado. Talvez para a China, mas não para a China fazer um belo trabalho em cima e exportar para a Europa. Para ficar na China, em alguma casa de pessoa, um preço barato. Então, acho que há certas coisas que a gente tem que mostrar que a própria esfera do interesse, bem compreendido, exige uma mudança nisso tudo. Quer dizer, você não, o capitalismo foi caminhando numa direção e